Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Sérgio França, que é especialista em medicina oriental e natural, pesquisador, criador do método Libertação Total e que faz curas sem uso de medicamentos, apenas com tratamentos de ordem natural. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, doutor Leão? Prazer revê-lo. Quais são os exames que você faz para diagnosticar um problema no paciente? Nós, doutor Leão, fazemos alguns exames especiais, como, por exemplo, o exame da íris, onde nós vamos identificar a acidez desse paciente, como está o estresse, o nível de ansiedade, depressão e etc., para que a gente possa entender o paciente como um todo. França, os resultados dos pacientes são efetivos? Na verdade, todo o nosso paciente, ele tem a garantia de no primeiro dia de tratamento já sair melhor das dores, do estresse, da depressão e etc. Temos diversos casos de pacientes, por exemplo, que dizem, mas doutor, e tem jeito, já que eu estou sofrendo de depressão e tomando remédio há mais de 5 ou 10 anos, eles vamos tentar. Na primeira sessão, quando a gente termina, a gente pede para o paciente o seguinte, dá um conselho para o paciente seguinte, quando você chegar em casa, querida, se você dormir sem o remédio, você dorme sem tomar. Mas se você precisar, você toma. No outro dia, a paciente liga agradecida que conseguiu dormir sem o uso da medicação. Sem medicação nenhuma. Muito interessante. Você, nos bastidores, me contou, inclusive, que alguns pacientes seus não precisaram mais nem passar por algumas cirurgias que já estavam, já até, vamos dizer assim, marcadas, apenas com o seu tratamento. Como é que é isso? Às vezes um paciente liga para mim e diz, doutor Sérgio França, meu médico disse que eu tinha que fazer uma cirurgia do joelho, do quadril, do ombro, ou diversos outros tipos de cirurgia. Eu digo para ele, olha, você acha que é a pena tentar usar o método natural primeiro e ver se você tem resultado? Olha, doutor, se eu não tiver resultado, eu quero que você não pague nada se você não tiver uma melhora na primeira sessão. Se você tiver uma melhora na primeira sessão, são 10 sessões de tratamento. Então, doutor, eu vou fazer o teste com o senhor. Ele vem, faz a primeira sessão, fica tão satisfeito, na grande maioria, eu posso lhe dizer, 99%, não precisa da cirurgia. E a gente consegue recuperar a saúde desse paciente de maneira natural e de maneira realmente satisfatória. Quais são as principais causas da dor e por que é que esse seu método funciona tão bem nesses casos de dores? É porque, na verdade, doutor Leão, se a gente for parar para analisar, a gente vai entender o seguinte, o remédio foi feito para remediar, ele não foi feito para curar. Então, qual a grande diferença do remédio e o método que eu vou fazer? Pense comigo, eu vou pegar o corpo do paciente e vou pegar diversos pontos no nervo e vou gerar o remédio que ele precisa. O meu remédio que o corpo dele produziu não tem efeito colateral, não tem contraindicação, não tem reações adversas. E a grande diferença é essa, que o remédio que ele toma, ele vai ter esses problemas de reações adversas e etc., e isso vai trazer mais agressão ao corpo físico dele. Então, quando ele faz o método com a gente e realmente não faz o uso da droga, ele percebe uma grande melhora, porque quando o corpo dele produz sem a reação adversas. Eu diria assim que fosse como um camarada que anda em cima de uma corda, de repente ele desequilibra, e para você equilibrar ele, se você botar um peso de um lado, outro do outro para equilibrar, que no caso seria o remédio, isso aí ele vai ter que usar esse peso o tempo todo. No entanto, se você bota ele para andar retinho e reequilibra, ele vai fazer isso aí sozinho, sem ajuda de nada, não é isso? Com certeza, muito bem explicado. Sérgio, em relação ao câncer, o seu método pode prevenir a ocorrência de cânceres? Doutor Leão, existe uma explicação maravilhosa, muito boa essa sua pergunta. Veja, nós estudamos o pH do sangue. O sangue tem entre 7,4 e 7,5 de pH. Olha como é interessante isso, amigo Leão. Quando você toma um refrigerante, ele tem 2,5 de pH. Ele não é compatível com o seu sangue. Quando você toma uma água que tem menos de 4,0, 5,0, 6,0, ela também é uma água que vai acidificar seu sangue. Então, tudo que você comer que tem um pH abaixo de 6, ele não é compatível com o seu sangue. Então, como prevenir o câncer? Olha como é simples. Vamos evitar o refrigerante, que o pH é 2,5. Deixa eu dar uma explicaçãozinha, amigo Leão, sobre o pH do sangue. 2,5 para 7,5 não é 5, porque isso é algarismo. Nós estamos falando, amigo, de
logaritmo. O que é que acontece agora? 2 para 3,5 é 10, 3,5 para 4,5 é 100, 4,5 para 5,5 é 1.000, 5,5 para 6,5 é 10.000 e 6,5 para 7,5 é 100.000. Você baixou 100.000 vezes a sua imunidade quando você tomou um refrigerante, quando você tomou um sorvete, quando você tomou algum embutido ou enlatado ou quando você comeu qualquer alimento industrializado. E isso acidificou o sangue. Um sangue acidificado é um ambiente propício para o câncer e também para as demais doenças. Um paciente que não acidifica o seu sangue, ele vai prevenir diabetes, hipertensão, câncer, doenças degenerativas e até o gatilho que ele tem genético também vai ser menos afetado. O uso do bicarbonato de sódio, que se falou muito como sendo uma prevenção para os cânceres, também seria uma coisa para fazer esse equilíbrio do pH sanguíneo? O paciente liga para mim e diz: doutor França, eu tenho um problema estomacal, não sei o que, tal. O que é que o senhor acha do uso do suco do limão de manhã? Eu digo: olha, não faz só o suco do limão, mas põe uma pitada de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio junto com o limão mata fungos, germes e bactérias que também são propícios para o câncer. Então quando você põe 2 dedinhos de água com limão espremido e uma pitada, aquela colherzinha de mexer café, doutor, a meia colher daquela de bicarbonato de sódio, ela dá uma fervida ali, você completa de água e aí você toma todo dia de manhã. Eu faço uso disso, doutor. Após o tratamento com os cuidados que o paciente deve ter, o que é que ele deve fazer para não ter mais dores? Sempre que eu trato um paciente, doutor Leão, de todas as doenças, mas vamos especificar a questão de dores, dor de coluna, nervo ciático, depressão, ansiedade e outros problemas mais. Eu peço para o meu paciente: olha, evita comer camarão, lagosta, siri, que esses animais foram feitos para limpar o oceano, não foi feito para você se alimentar dele. Outra coisa que é muito importante é o paciente entender que os embutidos enlatados, por exemplo, a calabresa, a mortadela, o presunto e outros alimentos desse tipo, vai acidificar o sangue também e vai voltar a provocar a inflamação do seu corpo. Eu desinflamei o corpo do paciente, ele tem que evitar o alimento que vai inflamar novamente, porque como o senhor já falou aqui em outro evento, eu achei muito bom sua explicação, que hoje está muito em voga que a inflamação é a causa de todas as doenças também. Do ponto de vista do seu método, os pacientes deixam de tomar os remédios convencionais e você preconiza que o tratamento faz com que o próprio organismo do paciente produza o remédio. Como é que funciona? Explique. É mais ou menos como a gente explicou no início, né? O nosso método, deixa eu explicar de outra forma. Quando uma empresa faz um remédio, ele tem 17 anos de patente daquela medicação. Então, o seu corpo não reconhece o que é aquele remédio. Ao contrário, quando você chupa uma laranja, você descasca uma laranja, come de pedaço em pedaço e o teu corpo sabe o que é vitamina C. Então, quando eu pratico o meu método no seu corpo, o seu corpo sabe o que eu estou fazendo, porque ele produz os antibióticos naturais, anti-inflamatórios naturais, o antidepressivo natural, todos os anti-inflamatórios, anticancerígenos e etc. Então, nós vamos repor tudo que o corpo do paciente precisa e ele chega para mim na outra semana e diz: doutor, é incrível o que o senhor fez, porque minha mãe melhorou de maneira sobrenatural, meu pai melhorou, andava de andajá, de bengala e agora está andando sem nada. Eu tenho uma paciente de 88 anos que vem de Caruaru, que ela chegou na minha clínica, um filho do lado, a nora do outro segurando, hoje ela sai sozinha, vai no banheiro, se troca, faz tudo tranquilo. Só. É maravilhoso isso. Esse seu método, em quais são as doenças que as melhoras são mais rápidas e efetivas? Eu costumo dizer o seguinte: paciente que sofre de coluna, para mim é o paciente mais rápido, porque no primeiro dia de tratamento ele sai sem dor. O paciente que tem problema de nervo ciático, a mesma coisa. Mas como nós falamos no programa anterior, o paciente que tem 60, 70, 80, 90 anos vai precisar de um tratamento. Mas o paciente que é jovem, que levou uma queda, um acidente e aí atingiu o ciático, atingiu a coluna, a cervical, esse paciente, na primeira sessão, ele já sai da nossa clínica sem dor nenhuma. E eu ainda gosto de fazer esse desafio para as pessoas realmente perder o medo de fazer um tratamento natural. Quando você quiser ir na nossa clínica, querido, vá com a certeza de que você vai sair melhor dos seus problemas de saúde. Você vai sair super satisfeito e eu muito mais, porque estou vendo a felicidade no teu rosto. Deixa o seu contato para quem quiser mais informações sobre o seu trabalho. Liga direto para mim, fala comigo. Minha secretária provavelmente vai atender, peça para falar comigo. Me conta a sua história e eu já te digo mais ou menos o resultado que você vai ter.
O meu WhatsApp, meu telefone pessoal é o 992220030. E também você pode me seguir nas redes sociais, Dr. Sérgio França, do Instagram e do YouTube também. Sérgio, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, doutor, mais uma vez estar com você e sua equipe, vocês são maravilhosos. E Muito você obrigado. continue conosco. Voltaremos após o intervalo.